Já que o Beraldo mencionou Brasília, as atividades do Congresso Nacional, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele tem trabalhado nos bastidores para derrubar o veto do presidente Lula a esse projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos. Ele foi relator da proposta na Câmara, ele é deputado federal licenciado, chegou a conversar com o presidente da casa, Arthur Lira, e pretende ir a Brasília, inclusive, conversar com Rodrigo Pacheco, que lidera essa pauta, inclusive, no Congresso Nacional. Está prevista para a próxima quinta-feira a realização de uma sessão do Congresso para analisar esses vetos. Integrantes do Planalto, no entanto, já admitem a derrota do governo na manutenção dos vetos do presidente Lula. Zé Maria, essa articulação de Guilherme Derrite passa pelo quê? Explicar propriamente a medida, que é preciso derrubar os vetos por isso, elencar quais são os pontos fundamentais, ou é mais uma questão política, convencimento de deputados, fazer as contas, etc.? Relação política e boa. Primeiro tem que colocar em pauta, né? O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, não tem convocado sessão do Congresso Nacional para votar vetos. A fila está aumentando e eles trancam a pauta do Congresso Nacional. A sessão do Congresso é a reunião de Câmara e Senado ao mesmo tempo, embora votem separados, né? E precisa de maioria absoluta, né, para se derrubar um veto. Não é fácil, mas não é impossível. É um quórum menor, por exemplo, do que emenda à Constituição. E a tendência é queda mesmo. Eu recebi um telefonema do deputado Celso Russomano, que mostra claramente de que a articulação do governo de se aproximar do grupo evangélico e tal, que não dá certo, não. Não vai mudar votos, não vai mudar decisões do Congresso Nacional. Até a bancada governista votou a favor do projeto com a restrição, não é o fim, mas uma restrição muito grande nesse projeto de saidinhas. Agora, Beraldo, não existe essa turminha de Brasília, não. Brasília não cria deputados e senadores. Eles são feitos nos estados e ficam lá. E de vez em quando vêm aqui, enchem aquele plenário e só provocam isso que você falou mesmo, decepções. Todas as vezes que o plenário enche, que decide, a gente tem que lamentar. Mas esse pessoal é do estado, por exemplo, Derrite e outros, entendeu? Eles são eleitos pelos estados e chegam aqui terça-feira, votam e vão embora. Eu sei que você falou Brasília no sentido mais, vamos dizer, meramente ilustrativo, como dizem os estrategistas de marketing, mas você tem razão. Todas as vezes que esse plenário enche aqui, que os deputados saem dos estados e vêm para cá, vem para provocar decepções. Você não fez menção à unidade federativa, né? Não, de jeito nenhum. Todo o meu respeito aos moradores do Distrito Federal, cidade que eu gosto muito e que, infelizmente, Brasília é utilizado por essas pessoas, a quem eu me referi, obviamente, como um símbolo de status. Eles acham que eles estão acima do bem e do mal porque chegaram a Brasília, foram eleitos nos seus estados e hoje fazem parte. Mas eles nem moram aqui, Beraldo. Nem vem. A gente paga para eles morarem, mas eles não moram, né, Zé? De terça a quinta só no apartamento funcional, né? Agora Agora nem tá vindo, vota no celular onde estiver. Tá certo. Mota, eu fico pensando, se integrantes da base governista votaram pelo fim da saidinha, por qual razão o chefe do Executivo Federal decidiu vetar talvez o ponto mais importante, né? Cariato, se eu tivesse essa resposta, eu acho que o Brasil... Mas é estranho, porque certamente vai ser derrubado, né? Pois é, mas é mesmo que perguntar, por que a esquerda tem como pauta central da sua atuação política a criação de cada vez mais direitos e benefícios para os criminosos? Por quê? A gente vive num país onde morrem 40 mil pessoas assassinadas. A gente aqui é obrigado a dar notícia que a fulana de tal que mandou matar pai e mãe a pancadas, um pedaço de barra de ferro, saiu no dia dos pais e no dia das mães. A gente é obrigado a dizer que o sujeito que jogou a filha da janela saiu no dia das crianças. E, incrivelmente, existem pessoas, políticos, que defendem isso. Eu não consigo realmente entender, porque a pessoa está defendendo, está criando um monstro que vai devorá-lo um dia, porque essas pessoas não estão
o tempo inteiro, né, a maioria delas, em carros blindados ou com segurança. Nós vimos, não faz muito tempo, um episódio aqui no Rio de Janeiro, em que médicos foram assassinados, porque a história, né, que contaram, a gente nunca vai saber se foi verdade, porque os autores do crime foram mortos, mas parece que eles tinham sido confundidos, um deles tinha sido confundido com miliciano, uma história tosca. Mas um desses médicos, se eu não me engano, era irmão de uma deputada da extrema esquerda, que está o tempo inteiro no Congresso Nacional defendendo essas pautas. Então, nem quando o troço atropela você, as pessoas são capazes de reconhecer o que está acontecendo. Isso, Caniato, a conclusão que eu chego é uma contaminação ideológica profunda. E eu vou dizer para você o que eu já testemunhei. Essa contaminação, essa doutrinação a qual nós somos submetidos, é o que o Beraldo perguntou. A pergunta é excelente: o que é ressocialização? Me conta, me mostra um caso de uma pessoa que foi ressocializada. O máximo que vocês vão conseguir mostrar é o caso de alguém que foi reabilitado. Sabe o que é reabilitação? É quando o criminoso chega e pensa: essa vida de crime é um horror. Eu não posso continuar causando mal às pessoas como eu estou fazendo. Eu me arrependo. Daqui para frente a minha vida vai ser diferente. Vocês perceberam que nesse processo tem zero influência de ideologia? Vocês perceberam que tem zero influência de legislação, do discurso do fulano de tal? Isso é um processo pessoal, a reabilitação da pessoa. Agora, a gente mora num país onde até o direito de se indignar contra o crime foi roubado da gente. Eu já vi pessoas que tiveram pais ou filhos vítimas de crimes horrorosos. E eu já ouvi essas pessoas dizendo: não adianta nada prender. Não é, realmente o meu pai foi brutalmente assassinado, o meu filho foi assassinado, mas prisão não resolve. O que é preciso é o país investir na educação. Meus amigos, é preciso a gente dar um passo para trás e dizer em bom som: prisão resolve sim, prisão resolve muito. O Brasil está nessa crise em que nós estamos porque o Brasil brinca de justiça criminal. E a gente tem, né, a gente passa por esse desprazer, mas é nossa obrigação de vir aqui dar essas notícias, mas o mais importante de tudo, explicar o que está por trás disso tudo, que é ideologia pura. Talvez até tenha uma saída melhor, né, Mota? Só que ainda não descobriram, né? Você, Zé Maria, queria só trazer para o nosso público o que pode explicar esse veto e, naturalmente, um certo desgaste que a gente está acompanhando do Executivo Federal nessa relação com o Congresso, que é mais um veto que será derrubado. O que é? A tentativa de manter um padrão na defesa daquelas pautas históricas progressistas? Seria isso? É uma pauta histórica do Partido dos Trabalhadores, que tem um trabalho especial com relação aos presídios, e sempre se posicionou assim na Câmara. E nós estamos com essa legislação, veja bem, nós estamos com essa legislação assim. Então, assim, nós criticamos o semiaberto e criticamos a saidinha, mas são direitos, né? A lei garantiu esse direito a eles. E para chegar a isso, houve todo um processo. Houve um processo de votação, os deputados e senadores que foram eleitos votaram e decidiram assim, né? E aí chegamos a esse ponto de audiência de custódia. Isso não é geração espontânea, isso não apareceu assim, isso foi colocado na lei exatamente através de congressos nacionais. Tudo indica que o Congresso hoje já não votaria processos assim, e estamos, eu avalio, numa tendência de recuo, ou seja, fim da saidinha. O deputado Alberto Fraga me avisa que vai colocar em votação lá o fim da progressão, né, dessas progressões. A pessoa é condenada a 20 anos e fica 6, aí depois vai para o semiaberto, vai para o aberto, continua preso e tal, mas em casa. Isso tem que acabar. Para se ter uma ideia da evolução, isso é uma evolução, são pautas dos governadores. Os governadores colocaram aqui algumas pautas, entre elas o fim das progressões, né?
E esta é a tendência do Congresso Nacional. Pelo menos eu vejo assim, essa tendência no Congresso. E por que existe essa tendência? Porque houve mudança na cabeça do eleitor que acabou elegendo outros deputados que não fazem essa história de liberar, de abrir, de humanizar um ambiente que não é humanizado. E os governadores estão sentindo exatamente o aumento da violência nos seus estados. E o tal enxugar gelo, quando se prende a mesma pessoa 8, 12 vezes e ele retorna para o mundo do crime, né? Tem uma pressão, inclusive, dos governadores para acabar com essa progressão de pena, que isso já melhora bem. Você, Cristiano Beraldo, falamos, claro, exaustivamente da saidinha de presos nas últimas semanas. Agora, muitos entendem que esse é um primeiro degrau de um ajuste que precisa ser feito na legislação. Um endurecimento. Zé Maria elencou outras medidas. O que você gostaria de trazer para o debate? O que é preciso acabar, eliminar, pelo menos por enquanto? Não, na verdade, a gente tem... Visita íntima, progressão de pena, tem vários dispositivos ou benefícios a presos que muitos entendem que deveria ser eliminado nesse momento. O primeiro direito do preso que deveria ser suspenso é o direito de votar. Preso não vota. Preso causou um mal à sociedade, então ele não tem nenhum compromisso com o bem da sociedade. Então, suspende o voto do preso. E aí, quem sabe, essa manipulação do tema por grupos de esquerda arrefeça. Porque a população carcerária, a população envolvida com a justiça, ela tem lado político, porque ela prefere aqueles políticos que afagam este tipo de comportamento, não aqueles que combatem. Então há um interesse eleitoral nessa pauta. Vamos acabar com ela. Quando você acabar com ela, com essa deturpação do processo legislativo, aí você tem que entender o que precisa ser feito para que pessoas tenham medo de cometer crime no Brasil. Sim, medo. Medo. Nós não vamos resolver o problema de caráter da população brasileira com rapidez, mas nós podemos revolucionar a relação do cometimento do crime com a punição pelo ato. A gente precisa ter mais e melhores, muito melhores presídios. Afinal de contas, os nossos 5 presídios de referência se revelaram uma peneira, onde as câmeras não funcionam, onde 2 pessoas pegam ferramentas de obra e se mandam. Então, não é esse modelo que precisamos. Precisamos ter presídio de verdade. Precisamos ter uma legislação mais dura no sentido de fazer cumprir a pena a que esses criminosos são condenados. Acabar com a compultura para preso. Acabar com saidinha. Acabar com visita íntima. Preso está preso. E acabou. Mas agora não pode nem falar, não. Vamos acabar com droga dentro do presídio. Olha a loucura. Vamos acabar com droga dentro do presídio? Afinal de contas, é proibido. Não só dentro do presídio, mas fora. Aí sempre tem aquele, não, mas veja, é melhor o preso fumar um baseado porque ele fica calminho. Senão vai ter rebelião, né? Então, assim, e a gente oficialmente refém dos presos. Não é dos bandidos só que estão, são dos presos. Esse foi o argumento usado pelo governo federal. Não podemos acabar com a saidinha, porque senão vai elevar a tensão, teremos rebelião. Olha só, que gente covarde, despreparada, que não quer enfrentar o problema de frente. Vamos ter rebelião e não conseguimos conter a rebelião, então está oficializado. Fracasso, né? Fracasso total, Caniato. Realmente é uma situação difícil. Lúcia Jacinto e Maria Pires, concordando com o Beraldo, também acham que o preso não deveria ter o direito de votar. Mota, o que você gostaria de trazer, elencar algumas medidas que deveriam ser tomadas nesse bojo do fim da saidinha? Eu não acho que o Partido dos Trabalhadores tenha um trabalho especial em relação a presídios. Eu não conheço nenhum trabalho feito pelo Partido dos Trabalhadores em presídios. E essa história de saidinha ser direito, de onde saiu esse direito? Isso não é direito, isso é uma aberração. Não, a lei não cria um direito, Zé Maria. Os direitos são os direitos fundamentais. A lei
protege os direitos. Então, amanhã, se você fizer uma lei dizendo que todo brasileiro tem direito a ter cabelo, aí eu automaticamente passo a ter cabelo só porque tem uma lei que diz, essa lei é um absurdo. Por isso ela é um exemplo perfeito da insanidade jurídica em que a gente vive. Vamos lembrar, os principais direitos, esses são os direitos mesmo, são chamados de direitos fundamentais. É o direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, direito à integridade física. Nenhum desses direitos é garantido no Brasil, nenhum. Mas os direitos, entre aspas, né, dos criminosos presos, esses são sagrados. Alguma coisa está muito errada nessa forma de pensar. Zé, você... A lei, o funcionário público, ele só faz algo se a lei mandar. É diferente de todos nós só podemos fazer algo ou deixar de fazer, ser obrigados, né? Se a lei mandar. E o funcionário público é o contrário. Então, assim, o juiz da vara de execuções penais, ao dar a saidinha ou dar o tal do semiaberto, é porque a lei manda fazer isso, né? Se atende todos os pressupostos, o juiz, que é um funcionário público, determina. Eu sou contra, eu acho que se o bandido é condenado a 10 anos, que ele cumpra os 10 anos. Mas tem que fazer a socialização. Acredito também na socialização. Tem que fazer, depois de cumprir a pena. E devo dizer, eu venho insistindo, que ficou nessa lei um ponto muito importante, que é o laudo criminalístico. Isso é importante. Eu acho um absurdo colocar alguém na rua para que ele possa levar perigo à sociedade. Mesmo se tiver cumprido toda a pena, se houver perigo para a sociedade, é claro que essa pessoa não pode ir para a rua, né? E essa lei ficou assim. E essa articulação do Derrite, do secretário de Segurança de São Paulo, é muito importante para apressar a votação. Qualquer momento que isso cair no plenário do Congresso Nacional, os vetos vão ser derrubados. Agora, Beraldo, pergunta aqui da nossa audiência se os dispositivos que são criticados para os condenados são também utilizados nos Estados Unidos. Saidinha, progressão de pena, visita íntima ou essas regalias. O camarada pode receber presentes dos familiares ou tem uma televisão que consegue assistir, sei lá, Netflix, essas coisas. Videogame, uma festa, né? Comida do McDonald's, não. Claro que você tem características particulares de cada estado, porque você tem leis estaduais que prevalecem, né? Na verdade, a lei federal deixa muita coisa para ser regulamentada dentro dos estados, mas que eu saiba, você não tem esse tipo de dinâmica que existe no Brasil. Você pode sair e fica numa saída, que o termo em inglês é probation, tem um termo em português que agora me fugiu, e você fica ali... condicional, né? Condicional, liberdade condicional. E aí você fica ali sendo vigiado. Se você... E nos Estados Unidos há um monitoramento, né, Beraldo? Visitam a casa e tudo. Se tiver cometendo crime, imediatamente já volta preso. A história lá ela é muito diferente, porque você tem recursos do Estado, da polícia, para monitorar e, caso haja o cometimento de algum crime, automaticamente se mobiliza ali para desvendar aquele crime, para ir para cima do criminoso. O problema que nós temos no Brasil é que quando há o cometimento de crime, você tem um percentual enorme de ocorrências em que este crime ele não é apurado na sua totalidade. Você não chega à constatação de quem cometeu o crime. E aí, pessoas que saem na saidinha, às vezes fazem barbaridade e depois voltam como se nada tivesse acontecido, porque não são pegas. Existem diferenças muito fortes entre a realidade do sistema judicial nos Estados Unidos, onde não só a polícia é muito valorizada, mas o judiciário é muito respeitado, com a realidade cotidiana no Brasil. Pois é, só para a gente fechar esse tema, o último giro de análises. Quer fazer seu complemento, Mota? Depois eu passo para o Zé. Você, Mota. É um festival de absurdos que a gente realmente precisa falar sobre esse assunto todo dia, né?
A gente vê muitas vezes as pessoas dizendo, né, o criminoso não tem culpa, coitado, né? Ele é um produto da sociedade. Outra frase que a gente já ouviu. E aí a gente tem que dizer o seguinte: nós todos somos produtos da sociedade. Nós todos. A vida não é justa. Alguns têm mais sorte, outros têm menos sorte. Agora, alguns de nós fazem escolhas melhores do que os outros, né? Alguns de nós escolhem acordar às 4 horas da manhã para pegar 3 conduções para ir trabalhar. O outro escolhe acordar às 10 horas da manhã para ir assaltar, matar, estuprar. Então, crime, meus amigos, não é questão de classe social. Crime não é questão de escola. Crime é questão de escolha. E quem escolhe o crime tem que ser punido de forma proporcional à gravidade do que fez. Toda vez que a gente se desvia disso, quem paga o preço somos nós mesmos, nossas famílias, nossas crianças. Você, Zé Maria, não são poucos aqueles que falam que os criminosos acabam sendo ou são vítimas da sociedade, né? Querendo justificar que a vida difícil que aquele camarada teve pode ser utilizado como argumento para justificar um crime. Justamente essa opção que a pessoa acaba tomando, que o Mota acabou de destacar agora. Você, Zé? Eu detesto essa comparação, porque isso humilha o cidadão que não estudou e que tem um emprego muito difícil, que acorda de madrugada e que tem uma vida, às vezes, pior do que quem está na cadeia. As cadeias, elas têm comida terceirizada, com menu e tudo mais, né? Todos os dias tem um cardápio e médico passa na frente, aqui em Brasília, passa na frente de todo mundo. Se tiver uma dor de dente à noite, imediatamente ele é levado a um dentista, um hospital e, enfim, passa na frente de todo mundo e boa, né? Isso humilha o cidadão que batalha, que põe o pé de manhã no chão frio para ir trabalhar. Essa é a realidade. Não é mesmo uma questão de estudar, porque os bandidos também estudam, né? E existem alguns com cursos superiores, complicadésimos, como medicina, estão todos na cadeia. Advogados, enfim, todas as profissões têm pessoas na cadeia. O que eu vejo é que é preciso fazer uma arrumação geral na lei. O novo CPP, o Código de Processo Penal, está em debate e deve ser votado como prioridade. Isso já vai organizar, já vai definir pontos muito importantes. É preciso atualizar. A grande diferença nessa história, nesse debate, é que é verdade que existem criminosos, a maioria perigosíssimos e tal. Existem alguns que cometeram crimes que não são tão graves assim, e eles são misturados. E na Comissão de Segurança Pública há esse debate. Inclusive, em vez de ficar procurando um presídio para que, se a pessoa se identifica como mulher ou como homem, separar por crimes. Você não pode pegar um criminoso que cometeu um crime muito grave e colocar ao lado de uma pessoa que cometeu um crime mais simples. O pessoal lá da Comissão de Segurança Pública visitou os presídios e alguns voltaram assustados, porque estão lado a lado. Lá vive um senhor de 70 anos que não pagou a pensão e estava preso ao lado de um cara que estava condenado a 300 anos de prisão, assaltante de banco, segundo me relataram. Quer dizer, isso não é possível. Se há que se ter uma separação, que seja exatamente pela gravidade do crime ou por identidade criminalística, não sei, mas tem que ser exatamente da gravidade do crime. Pois é, a gente vai trazer outros destaques, mas só para fechar rapidamente, Beraldo, esse tema, quem entra na criminalidade não faz isso porque alguém obrigou, né? Ou, não, porque eu não tenho opção. Não, faz isso porque quis. Não, isso é um problema até mais profundo, Caniato, porque a gente vive numa sociedade onde a ignorância é um método. A ignorância é um método muito eficiente para manter no poder figuras que usam da ignorância do eleitor, da mesma forma que o crime organizado usa da ignorância para poder atrair os seus soldados, digamos assim. Quando você vai numa comunidade absolutamente dominada por alguma milícia, alguma facção criminosa,
você percebe rapidamente que as referências das crianças, dos jovens, é o crime. Ali ele vê as pessoas com as melhores roupas, que são mais desejadas pelas meninas, que tem os carros, que tem as motos, que vão nas festas, isso e aquilo. O bandido marginal, dentro de uma comunidade como essa, é visto como alguém de sucesso naquele contexto social. Basta a gente lembrar daquele caminhão de som com aquela cantora durante o carnaval, dizendo que quem gosta de bandido dá um grito. Ela gosta de bandido, ela não gosta de ser assaltada, porque depois foi e ficou chorando. Mas ela gosta, ela acha que bandido é coisa legal. Então, se incorporou na sociedade, em parte da sociedade, que ser bandido faz parte da dinâmica. E aí, quando você olha para a cabeça de uma criança que, quando chega na sala de aula, não tem infraestrutura, não tem bons professores, não tem uma quadra de esportes com infraestrutura para praticar esporte, porque o esporte salva. O esporte ensina disciplina, responsabilidade, competitividade, você ter resultado pelos seus próprios esforços. Tudo esporte traz para uma criança. Só que o Brasil olha para os exemplos bem-sucedidos do exterior e dá de ombros. Vá nas escolas dessas comunidades para ver se a criança entra na escola e enxerga ali alguma perspectiva de vida melhor. Aí ela vê o pai e a mãe, isso quando tem pai e mãe presente, acordando de madrugada, passando aperto no ônibus todo dia para ir para voltar do trabalho, para chegar em casa com dinheiro contado, para ficar regulando a comida que eles vão comer, porque senão o dinheiro não dá. E olha toda a prosperidade do crime. Ora, é ou não é um caminho tentador? É. E aí a gente tem que se perguntar, o Estado faz o papel dele para reverter esse processo? Não faz nada. Não faz nada. As escolas são absolutamente decadentes há muito tempo. Perdemos o apreço pelo professor nesse país. Perdemos a disposição de investir, ter escolas de tempo integral, fazer com que a escola seja uma plataforma de prosperidade. Aí você olha a situação econômica do país, essa crise horrorosa, reclamações de todos os lados. O jovem quer aquele tênis, né? Exatamente. Abre o Instagram, abre rede social, é só isso. É o tênis, é a calça, é a viagem, é o carro, é a bermuda da moda, a camisa. Como é que pode? Tanta tentação e você não tem caminho para construir. Essa é a realidade do Brasil, Canhoto. Mesmo assim, algumas famílias conseguem incutir o melhor pensamento e reflexão para essas crianças e alguns optam a trabalhar de som a som, né, Beraldo? É importante a gente destacar isso também, como disse o Mota e o Zé Maria também.